Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês na introdução de mais uma lição, começando agora um novo trimestre. Então, estamos aí bem no início do trimestre e a gente vai estudar sobre o Evangelho de Marcos. E a lição vem trazendo aí a introdução antes de começar a primeira semana. E nessa introdução fala um pouco aí do geral sobre a lição de Marcos, o Evangelho de Marcos. Podemos dividir o livro em duas partes, do capítulo 1 ao verso 8 e do 8:31 até o final, a segunda parte. O interessante é que as pessoas tinham dúvida quem era Jesus naquela época, mas um grupo que não tinha dúvida eram os endemoniados, ao ponto de quando encostava alguém possesso de Jesus, o espírito ruim logo saía, porque identificava ser ele o Cristo. Jesus muitas vezes pediu para aqueles que eram então curados, aqueles que esses espíritos ruins saíam, que não revelasse. E por que Jesus dizia isso? Esse momento até foi chamado na teologia de segredos messiânicos. E você percebe que então a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8 é revelando quem é Jesus. Muitas pessoas até hoje têm dúvida quem é Jesus. E eu acredito que esse estudo ajudará, caso você também tenha dúvida, ou se não, lhe permitirá ter mais certeza. E do capítulo 8, versículo 31 até o final, era para onde Jesus está indo, a segunda parte. E a gente descobre que Jesus está indo para onde? Para a cruz. Então, é os relatos do que Cristo fez até o momento de chegar à sua crucifixão. Ele que se entregou, morreu na cruz por nós. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucifixão de Jesus, que desafiaram suas o quê? Expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito do seu destino. O pão e o cálice da última ceia representavam o seu corpo e o seu sangue, e ele se tornaria o resgate por muitos. Então, essa história extraordinária é contada em estilo rápido e sucinto, com poucas observações de evangelistas. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e ações falassem por si mesmo sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Então você vê que é considerado um evangelho simples, que a leitura já vai explicando pelos fatos envolvendo Jesus, quem ele era e para onde ele estava indo. Então, o autor da lição é um PhD em Novo Testamento. Ele é formado e é professor na Andrews University, que é o Thomas Sterfield, mais ou menos assim a pronúncia. E a gente também vai aí aprender bastante com a visão que ele tem do Novo Testamento, o seu aprendizado de acordo com a Bíblia. E então chegamos à primeira semana, que tem como título o princípio do Evangelho. E aí então a nossa introdução, o verso que vem é Marcos 1, 14, 15, que diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. A ideia da lição na primeira semana é explicar sobre o autor, sua vida, como ele chegou a escrever, porque os 4 evangelhos, alguns carregam o nome do autor, se não todos, né, na verdade, carregam o nome do autor, e eles foram pessoas que foram discípulos de Jesus ou andaram com discípulos de Jesus. Exemplo, Lucas. Lucas não faz parte dos 12, mas Lucas andou com Paulo, esteve próximo de Paulo, aprendeu com Paulo e viu pessoas também que foram testemunhas oculares de Jesus. E agora o autor dessa lição do Evangelho de Marcos acredita que foi João Marcos. E quem era ele? Foi alguém que trabalhou junto com Paulo e Barnabé, mas também esteve próximo de Pedro. Com isso ele aprendeu bastante. Paulo e Barnabé, os 2 primeiros evangelistas que o Espírito Santo separou para uma obra especial. E João Marcos, inicialmente, saiu de um fracasso, pois ele foi em uma viagem com Paulo e depois desistiu, mas depois o próprio Paulo chama que ele seria útil para o evangelho. E olha a prova como João Marcos foi tão útil, que até mesmo
escreveu essa linda carta sobre Jesus que chega até os nossos dias. Então vamos aprender com a vida desse escritor bíblico e como isso vai nos ajudar. Então o princípio do evangelho é, antes de escrever, quem foi que escreveu, quem foi esse homem usado pelo Espírito Santo. Aguardo vocês durante essa semana, a gente vai conversar um pouco mais, trazer curiosidades também, e não se esqueça que agora começaremos também o estudo da lição de jovens, tá bom? Conto com a sua presença e participação. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo do canal, obrigado por estarem vindo aprender de Ti, que possamos crescer na graça, no conhecimento e fazer aquilo que é útil para o Teu Evangelho. Abençoe-nos, nos dê um restante de sábado abençoado e um dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Até amanhã. Amanhã já é pela manhã, logo cedo. Aguardo vocês. 6 horas o estudo da lição de adultos e 6h30 a lição de jovem, tá bom? Abração, queridos. Tchau, tchau.